Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sempre é um prazer tê-los aqui comigo. Vocês já sabem que aqui no canal a gente trabalha sobre contabilidade, sobre o exame de suficiência, concurso público, mas também falamos sobre investimentos. Inclusive já temos alguns vídeos aqui que nós vamos falar ao longo desse próprio episódio aqui, de alguns vídeos que a gente já fez na prática, ensinando vocês a investirem. E hoje é um passo a mais, né? O que fazer com R$1,5 milhão de reais? Aí você fala assim, Ricardo, de onde que surgiu esse R$1,5 milhão? Né? Você pode ganhar o Big Brother, por exemplo. Então o hype, né? A nossa chamada é justamente essa, né? Se você ganhar o prêmio do Big Brother hoje, se você ganhar R$1,5 milhão, o que você faria com o seu dinheiro? Né? O que você faria com esse dinheiro? Então é justamente essas nuances, esse bate-papo que eu quero trazer aqui no canal, só que de uma forma mais aprofundada, de uma forma assim mais detalhada. E para isso eu convidei um colega, um amigo meu que sabe tudo sobre investimentos, né? Que é o Hugo Ataídes, o vírgula CFP. É um assessor de investimentos, aí tem um sócio da Casa Capital. Hugo, sempre é um prazer tê-lo aqui comigo nesse episódio do meu canal. Já participei do seu CapitalCast, do seu podcast lá. Uhum. E hoje eu trago você aqui para a gente detalhar o que a pessoa vai fazer com R$1,5 milhão de reais caso ela ganhe o prêmio do Big Brother. Embora a gente fale do Big Brother, que lá o prêmio é R$1,5 milhão de reais, mas, né, a pessoa pode ganhar um outro prêmio aí, ou na loteria, entendeu? Ou ganhar isso de herança, não sei, achar na rua, uma maleta e tal. Então, assim, seja bem-vindo, se apresente e fala um oi pra galera aí. Ô, Ricardo, eu que tenho que agradecer primeiro, né, pelo convite. É sempre ótimo estar contigo. Acompanho o teu conteúdo já há bastante tempo. Inclusive, foi através do teu conteúdo que eu tomei a liberdade de entrar em contato contigo para participar lá do CapitalCast, que é o meu podcast Finanças, Mercado, Economia e Investimentos na Rádio 96 FM, que também está disponível lá no canal deles. E gostei muito da sua abordagem com relação a finanças, a investimentos também, que eu acredito que é algo que todo mundo tem que saber. Independente da função, independente do segmento, independente da área que atua, todo mundo vai mexer com dinheiro. Todo mundo vai mexer com dinheiro. Então, assim, independente do que você faça, você vai mexer com dinheiro. Então, é sempre bom trazer esses temas para falar. E estar aqui com você é um prazer inenarrável, como a gente já constatou. Eu sou sócio da Casa Capital, que é um escritório de investimentos aqui na cidade. Nós estamos aí em outras regiões também, em outras cidades, que nós somos contratados pelo Banco BTG Pactual, que é um banco de investimentos. Só o maior da América Latina. Só o maior da América Latina. No início de 2022 acumulou R$1 trilhão sobre assessoria, custódia e gestão, porque ele faz tudo. É o principal gestor de fortunas no Brasil, no Chile, na Colômbia, com operações no mundo inteiro. Mas a questão é que quando a gente vai fazer algumas reuniões, fazer algumas visitas, e prospectar, as pessoas não estão preparadas para falar sobre dinheiro, sobre investimentos. E é bom a gente falar sobre isso. Putz, se aparecer uma grana, né, e tal, ou então como é que você vai fazer para construir esse patrimônio, né? Porque a maioria dos vencedores dos BBBs ganharam prêmio. Inclusive teve um grande banco agora que fez uma propaganda fazendo alusão a essa perda de dinheiro de Big Brother, de participantes anteriores que perdeu tudo porque não teve uma assessoria e um acompanhamento desse dinheiro. Porque não se preocuparam como fazer, como prosperar, medir os riscos, até se preocuparam em empreender, mas em negócios que não foram propriamente estudados, planejados e tudo mais. A gente pode até falar sobre essa questão de empreender com esse valor, que é totalmente salutar, totalmente bem-vindo, mas tem que medir os riscos também. Né? E a gente vai trazer algumas opções, algumas sugestões, não há regra, não há receita de bolo, mas acho que a mensagem principal que a gente quer fazer com esse vídeo aqui existem caminhos dentro do mercado financeiro para que você possa alocar esse recurso e possa prosperar, Ricardo. Hugo, estamos aqui diretamente dos Estúdios Nine. Estúdios né? Nine. Sigo eles nas redes sociais, está aqui no link da descrição. E vou confessar aqui que eu tenho até um pouco de vergonha de estar fazendo esse podcast aqui, porque olha a voz do Hugo. Gente, que vozeirão, entendeu? Minha voz aqui toda, né, meia rouca, mas a dele é perfeita. Então siga a galera do Estúdios Nine nas redes sociais, estamos aqui nos Estúdios Nine, muito bem montada a estrutura aqui, gostamos muito. Aqui é 100%. Aí você fala assim, Ricardo, mas qual que é a associação de um canal de contabilidade, de concurso público com investimento? Eu geralmente falo o seguinte, o contador, a pessoa que forma em ciências contábeis, ela tem, mesmo que de forma implícita e explícita, uma capacidade de análise de investimento muito grande. Por quê?
Dentro do curso de contábeis, você tem parte de economia, então você vai estudar ali a questão de ciência econômica. Você tem a parte de contabilidade societária. Então, por exemplo, as empresas de capital aberto, a cada 3 meses, elas soltam os releases, os resultados dela, com balanço patrimonial, DVA, e quem trabalha isso é a contabilidade. Sim. Temos finanças dentro do curso de contabilidade, temos análise das demonstrações contábeis. Então, assim, quando eu fiz o canal, eu queria aliar esses conteúdos, né? Entre contabilidade, concurso público e também investimentos, que eu vejo que está interligado uma coisa com a outra. Sim, o contador, inclusive, ele está com o patrimônio do cliente na mão. Exatamente. Né? Ele pode agregar valor ao serviço dele se ele puder identificar que o cara está com dinheiro parado em conta corrente, está numa poupança, por exemplo, da vida. Olha, dá uns toques, olha, acho que seria interessante você buscar algo com o mesmo nível de segurança que vai te trazer mais retorno. Você pode orientar o teu cliente a fazer isso, né? Abrir a cabeça dele para essas outras opções do mercado financeiro. É uma forma de agregar valor, porque às vezes ele nem sabe disso. A gente sabe que o nível de educação financeira no nosso país é péssimo. A gente não é ensinado na escola, no colégio, na faculdade, né? Então, ter um profissional, né, que está ali... Se ele chegou até você, contadora, é porque ele tem confiança. Ele está entregando o patrimônio dele ali para que você possa prestar contas, né? Das vertentes é essa. E ele vai confiar também nas suas sugestões, né? Então ele vai passar a observar isso com carinho. Então eu acredito que é uma função muito importante. Vamos mostrar as carteiras sugeridas aqui, onde você colocar o seu R$1,5 milhão de reais, aquele que você vai achar aí na rua, aquele que você vai ganhar do Big Brother, ou você ganhou de herança, mas principalmente agora o que fazer com o prêmio do Big Brother. Mas eu costumo falar algo, primeiramente, que antes de você fazer um investimento, você trabalhar com isso, e você já abriu uma brechinha falando sobre educação financeira, fazer investimentos é um fator comportamental. Né? Você tem que ter um comportamento frente a esses investimentos, porque existe a questão de risco, retorno, questão de volatilidade. Sim. Então, é o seu comportamento. E eu gosto muito do livro, inclusive alguns influenciadores não gostam do livro Os Axiomas de Zurique. Por quê? São os grandes banqueiros, como que eles fazem os investimentos ali na prática, porque ele é muito comportamental mesmo. Ele não traz nenhuma dica prática e objetiva, mas ele fala de risco, ele fala de retorno. E eu gosto muito daquele livro para quem está começando a fazer os investimentos. Fala para se não agarrar numa coisa que não está dando certo. Então, se você tiver oportunidade de ler Os Axiomas de Zurique, você lê. Se você não puder ler, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz um resumo dos axiomas, né, das regras, aquela verdade irrefutável, na verdade, sobre investimentos. Então, se você quiser começar nessa parte aí comportamental, seria muito importante, porque a pessoa tem que ter esse know-how e de saber que o que ele está fazendo com o dinheiro dele não é só técnico. Porque quando envolve dinheiro, por que é comportamental? Envolve sonho, envolve expectativa, envolve família, envolve viagem, envolve diversas situações. Então, por isso que a gente fala que é comportamental. Então, a primeira coisa, quando você vai fazer essa parte de investimentos, essa parte comportamental, ela é agregada, ela é junta com o dinheiro, ela não é separada. Né? E eu diria que ela vem até antes. Até antes. É o primordial a começar por aqui, ó. Porque eu conheço pessoas que ganham super bem, que têm um rendimento super interessante, né? São empresários, são profissionais da área da saúde, mas que não têm a mentalidade próspera, não tem esse mindset, né? Como estão falando muito por aí, né? Essa mentalidade. Porque da mesma forma que você trata ganhando R$5.000, você vai acabar tratando também quando estiver ganhando 100 mil por mês também. A forma de pensar é a mesma. Né? Se você pensa de uma maneira próspera, pensa em multiplicar esse capital, pensa em poupar, e quando eu digo poupar não é colocar na poupança, mas... O termo no Brasil foi um pouco diferente. Foi. Então é importante a gente falar sobre isso. Mas começa por aqui. Se você não tem o hábito, se você não se preocupa com isso, não tem pensamento a longo prazo, com certeza você não vai ter uma qualidade de vida aí. Falando em pensamento a longo prazo, agora vamos entrar um pouco na parte um pouco já prática do vídeo. Perfeito. Pensando em longo prazo, olha só. O Big Brother, ele, acho que desde 2001, se eu não me engano, existe, estamos bastante tempo. Bastante tempo. Mas desde 2010 que o prêmio é R$1,5 milhão. E nós fizemos umas continhas aqui para a gente começar a nossa conversa. O que é um pensamento de longo prazo? O que é o valor do dinheiro no tempo? Ou seja, o dinheiro ele vai perdendo o seu poder aquisitivo ao longo do tempo. Então, aquele R$1,5 milhão lá no início de 2010... Hoje, atualizado ao IPCA, ao IPCA, melhor dizendo, porque o primeiro slide que está o IPCA, ele teria que estar R$3.058.000. Olha só. Então, com R$1,5 milhão, o que você comprava, traduzindo, né, o que você comprava
levando em consideração o IPCA, lá no início de 2010, para você comprar agora, você precisaria de 3.058.000 reais. Olha só. E como você garante esse poder aquisitivo do dinheiro? O investimento é a estratégia, não é? Ou seja, como você mantém... porque o que é a perda do dinheiro a longo tempo? Principalmente a inflação. Então, você tem que fazer um investimento, primeiro, para preservar o patrimônio e depois você rentabilizar ele. Sim. Eu parto do princípio dos meus investimentos assim. Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer, preservar meu patrimônio em relação à inflação. Ou seja, ele tem que estar preservado em relação à inflação. Daí, a rentabilidade, ok. Mas primeiro eu penso na preservação, porque como eu tenho um perfil um pouco agressivo, que vocês no Banco BTG eu achei muito chique, sofisticado, dos perfis de investimento. Mas assim, eu penso que o investimento para mim, assim, aí é pessoal, comportamental, o dinheiro que eu ganho, que é com trabalho, produção de conteúdo, eu tenho que preservar ele frente a essa perda do dinheiro ao longo do tempo. E depois eu penso na rentabilização. Inclusive, graças a Deus, minha carteira está positiva em relação aos principais indicadores, inclusive frente ao dólar. Então, o investimento é essa estratégia mesmo, né? Ou seja, preservação e rentabilidade. E justamente o investimento vem para casar isso aí. E você falou tudo, ó. A sua principal fonte de receita, o que vai te enriquecer, é o teu trabalho. Não tenha dúvida disso, tá? Então, assim, os investimentos financeiros, o mercado financeiro existe justamente por isso que você está falando, esse propósito de preservação de patrimônio e também para manter e preservar o seu poder de compra frente à inflação, né? O IPCA é um dos indicadores, é oficial, né, que usa para mensurar a inflação, é o que é utilizado pelo governo, né, que é calculado pelo IBGE, né? E existem outros também, né? Vários a gente vai trazer aqui. Mas o IPCA é um deles. E justamente, concordo tudo com o que você disse aí. E para piorar essa conta de longo prazo aí, fizemos uma simulação também sobre o IGPM. Inclusive, esse do IGPM foi uma sugestão do Hugo. Então, eu gostaria de falar com ele aqui para ele explicar o porquê que essa atualização via IGPM é interessante. Porque, considerando aquele 1,5 milhão lá no início de 2010, agora em 2022, aquele 1,5 milhão, o prêmio do Big Brother não poderia ser 1,5 milhão hoje. Teria que ser 4.156.000 reais. Olha só. Deu uma diferencinha, Deu uma né? diferencinha. São 177%. Exato. Ou seja, então podemos, faz um corte aí. Globo paga o prêmio errado Globo do participante. Paga o prêmio errado. Tá errado, tá tudo errado. Globo, tá errado. Boninho, me ajuda aí, velho. Só o faturamento desse que não para de crescer, né? Tá crescendo. Eles reajustam, né? Mas a questão, Ricardo, o IPCA com o IGPM, ambos são índices que medem inflação. A questão é que eles são medidos de formas diferentes, são metodologias de cálculo diferentes, né? O IPCA, como a gente já falou, ele é calculado pelo IBGE, utilizado como o índice oficial de inflação no país, né? Que ele faz? Índice de preços ao consumidor amplo. Ele vai pegar basicamente os produtos do varejo. Né? Ele faz uma pesquisa de preços nas principais capitais e regiões metropolitanas, vai lá no mercado, vai lá no posto de combustível, vai em vários lugares, faz uma pesquisa de preço, faz uma média. Sendo que cada produto esses produtos que fazem parte da cesta básica também, né, que o pessoal mais usa, eles têm um peso dentro do índice. Tá? Então ele leva em consideração basicamente os preços do varejo. Tá? Índice ao consumidor amplo. O IGPM ele tem uma metodologia, uma composição diferente. O IGPM é calculado pela FGV, então é um índice que é calculado de forma privada, e ele tem basicamente 3 subíndices dentro dele, IPA, IPC e INCC. O IPA é índice de preço ao consumidor ao atacado, índice de preço ao atacado, né, que é a indústria e tudo mais. O IPC, que é o índice de preços ao consumidor, que vai levar em consideração o varejo, e o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, né? Sendo que o mais pesado desse índice é o IPA, né? O índice de preço ao atacado, que só ele tem 60% de composição. E o que é isso? O Brasil ele importa muita matéria-prima, né, para fazer os seus produtos. Então, a alta do dólar e das moedas estrangeiras impactam muito mais esse índice do IGPM. Né? Porque se a gente está importando o dólar ao preço que está, né, e sempre ele está acima do real, é sempre mais valorizado que o real, ele vai ser impactado muito mais. Por isso, esse é um dos principais motivos que o IGPM ele é sempre descolado e sempre acima do IPCA.
né? Esse é um motivo básico que a gente pode ver aí, que se esse prêmio fosse corrigido pelo IGPM, ele teria que estar hoje aí a 4.156.990, quase 157. E por que é importante trazer esses dois indicadores aqui, tanto da inflação quanto do IGPM? É justamente para demonstrar para vocês que se você não fizer o investimento correto, se você não alocar esse valor que você tem numa carteira, né, ou seja, numa diversificação de investimentos que vai fazer com que você preserve seu patrimônio e rentabilize, você vai perder poder aquisitivo do seu dinheiro que você tem. Então, na prática, o que acontece? Você trabalha, rala pra caramba, você é um excelente profissional, você é uma expertise aí no tema que você faz, só que aquele dinheiro que você conseguiu com muito suor, você não dá a mesma atenção e você perde o dinheiro aquisitivo. Ou seja, é a mesma coisa que várias horas do seu dia que foi trabalhado, vários dias do mês, e talvez, dependendo tanto da perda da pessoa, se for considerar aí, seria até mais de mês completo dentro do ano. Ixi. A perda de trabalho. Eu considero dessa forma. Olha, se eu perco dinheiro, eu não estou preservando meu patrimônio, e eu não estou rentabilizando, eu estou perdendo dinheiro de trabalho. Eu estou me qualificando, eu estudei, eu estou ralando pra caramba, mas eu não estou cuidando do meu dinheiro. Então, é a mesma coisa que se eu trabalhasse menos. Exatamente. Então, você está gastando tempo, né? Tempo é um ativo escasso. Tempo a gente só tem 24... Irreversível. Não tem como você multiplicar o tempo. Tem como você encontrar formas para multiplicar o seu patrimônio. Mas não tem como você multiplicar o tempo. O tempo é igual para todo mundo. E quais são essas formas? Vamos falar agora. Isso. Basicamente, quando a gente fala de investimentos, né? Quando você vai montar uma carteira de investimento, o que é uma carteira de investimento, né, Hugo? É você dividir o seu dinheiro em ações, em títulos públicos, vários de renda fixa, né, vários ativos. Só que nisso você tem que entender qual que é o seu perfil. Né? Grosso modo falando, você tem um perfil conservador, aquele que é totalmente tem aversão a risco, né? Ou seja, se você vê algum valor ali perdendo uma ação, você fica muito ansioso, porque aí entra a parte comportamental. Você tem um moderado, que você consegue perder um pouco sem sofrer tanto, mas também não gosta de perder muito. E você tem o agressivo, que no caso da nomenclatura do BTG Pactual, que eu achei muito chique, vou repetir, que é o sofisticado. Que é aquele que tem, sim, uma adesão ao risco, porque ele sabe que é aquele risco que vai trazer uma maior rentabilidade para ele. Inclusive, falando de risco, o que dá mais dinheiro hoje, primeiro, você falou uma coisa muito interessante que eu gostei lá atrás. O investimento não vai te deixar rico, obviamente. O que vai deixar rico é o seu trabalho. O que mais rende dinheiro hoje é negócio próprio. Sim. Ou seja, se você ganhou R$1,5 milhão, puder investir no negócio próprio, isso pode te rentabilizar. Só que é de alto risco. Por que é de alto risco? Para a pessoa montar um negócio, ela tem que ter um plano de negócio, ela tem que fazer aí a previsibilidade do fluxo de caixa dela, contratação de profissionais, olhar o setor, olhar diversas situações para aquele negócio rodar. Ele vai ter que fazer a análise de investimento desse capital, ou seja, quanto tempo aquele dinheiro vai retornar positivo para ele, levando em consideração a uma taxa mínima de atratividade. Ou seja, vai dar mais dinheiro? Olha o tanto de coisa que eu falei aqui, só que envolve mais risco. Não é isso? É isso, assim, e sem falar que ele vai ter que se dedicar integralmente, a estar, né, integralmente, dependendo do caso, se for início, principalmente, não vai ter jeito, né? Falar, vou abrir um negócio porque eu quero flexibilidade dos meus horários. Olha, hoje eu sou sócio da Casa Capital, posso falar, eu sou empresário, empreendedor. Infelizmente. Eu tô igual o Pix, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez né? Um pouco mais. Talvez até um pouco mais, né? Porque quando eu durmo também eu tô pensando e fervilhando. Então, assim, vai exigir não só investimento financeiro, como investimento de energia, de capital humano, mas você, enquanto proprietário, enquanto a pessoa que está colocando recursos, está tomando o risco todo daquele negócio, está concentrando o seu risco ali, vai exigir sim um pouco mais de energia e de tempo ali para você se dedicar. E aqui no canal, como o vídeo é onde colocar R$1,5 milhão, obviamente não é nenhuma regra, não é nenhuma, digamos assim, que é o certo por si só, não é um axioma, né, falando melhor assim, não é uma sugestão. Sim. E como fazer uma sugestão de investimento de R$1,5 milhão? A gente pensou nesses 3 casos, sim, né? Sim. Pensamos no investidor conservador, no moderado e no sofisticado, agressivo ali. Então, a gente vai trazer aqui essas 3 carteiras, né, dessas 3 modalidades,
e ao final vão mostrar a rentabilidade que você pode ter num lapso de tempo aí, tanto de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, do que essa carteira pode rentabilizar para essas carteiras, tanto moderado quanto conservador, quanto sofisticado. Né? E lembrando que como é um fator comportamental, quando você entra lá para fazer uma conta numa corretora, por exemplo, eles pedem o teste para você saber qual perfil que você é. Tanto é que é obrigatório. Não significa que se você é moderador, o Hugo vai saber falar bem melhor que eu sobre isso, assessor de investimento, não significa que a pessoa é moderado, é conservador hoje, que ela não pode migrar para o moderado, e que se ela não é moderada, ela não pode migrar para o sofisticado. E o inverso também é verdadeiro. A pessoa pode se achar agressiva, arrojado, sofisticado nos investimentos. Só que quando o negócio, às vezes, sei lá, vem uma pandemia que reduz bem o valor dos ativos, ou vem uma outra situação que faz a perda desses valores, ele migra para o moderado, ele migra para o conservador. Isso aconteceu agora. Final do ano passado, a Bolsa de Valores deu uma queda e uma galera vendeu na baixa e comprou título de renda fixa, tesouro direto, embora seja bom, mas o movimento de vender lá na baixa também não seria muito bom. Então, é um fator comportamental, né, Hugo? Então, se você está ali no conservador, você pode migrar para o moderado, depois você pode migrar para o agressivo. A gente sempre costuma falar assim, até quando a gente está com o cliente, né, lá assessorando ele, quando ele está abrindo a conta, ele precisa preencher a API, que é a análise de perfil de investidor. É algo regulatório, é pré-requisito para a gente entender o que a gente pode sugerir para esse cliente, que seja adequado àquele perfil dele. Mas o que é levado em consideração? A gente sempre fala que você não é, você está conservador, você está moderado, você está sofisticado. É uma questão de estar, não da pessoa ser. Por quê? O que é levado em consideração além da questão comportamental, Ricardo, para a definição desse perfil? Nível de conhecimento, né, desses ativos de investimento financeiro, se ele já fez, qual que são os valores que ele tem investido nos últimos 12 meses, né? Então, ou seja, a capacidade financeira dele, qual que é o horizonte de investimentos, pessoas com um horizonte mais curto de investimentos não podem correr tanto risco igual uma pessoa que pensa mais a médio e longo prazo, né? Então, via de regra, esses que não têm conhecimento, um horizonte curto, pouca capacidade financeira, vão estar conservadores, porque eles não podem abrir mão de segurança, né? Mas agora, uma pessoa que já entende, uma pessoa que já tem visão de longo prazo, uma pessoa que tem boa capacidade financeira e tem tolerância a risco, ela sim vai estar ali classificada como perfil sofisticado, agressivo, arrojado, né? E também o momento de vida daquela pessoa. Tanto é que a API ela precisa ser renovada a cada 24 meses. Por quê? Exatamente. Por quê? Porque hoje, por exemplo... Sabe que eu descobri isso na marra, né? Eu fui fazer um investimento lá, acho que era de um fundo imobiliário, e falou assim, não pode comprar, porque isso tá vencido. Tá vencido. Você tem que lá preencher. Tive que responder de novo. Sim, a cada 24 meses é preciso refazer. Ou seja, já vi isso há um tempinho. Você já está há bastante tempo no mercado, né? Não vamos revelar idades aqui, não. Mas eu comecei a investir com 3, 4 anos de idade, é por isso. Mas a questão é a seguinte, o seu momento de vida também, porque eu vou dar o meu exemplo. Hoje eu sou solteiro, não tenho filhos e sou jovem, certo? Então, via de regra, eu não tenho grandes comprometimentos, não tenho compromisso, não tem quem dependa de mim diretamente, né? Então, eu posso sim correr mais risco. Diferente de uma pessoa que já está se aposentando, já tem lá, vai ter algumas despesas com saúde, com qualidade de vida que ele vai ter que dedicar e tem um horizonte muito curto para investir. Então, essa pessoa vai estar conservadora naquele momento. Não é regra, mas é só para exemplificar aqui para a gente trazer. Então, essas coisas são levadas em considerações aí para definir o perfil de investidor. E é isso que a gente vai trazer algumas sugestões, tá? Sugestões. Nada é regra, nada é regra, nada é verdade absoluta. Cada caso é um caso. Isso é igual dieta. Cada pessoa tem que ter uma dieta própria para ela conseguir os seus objetivos ali. O Hugo é um profissional habilitado para ser assessor de investimentos, mas no meu canal aqui ele é educativo, então cabe aquele disclaimer que é até uma exigência legal, que esse vídeo é só meramente educativo, são sugestões de carteira. Obviamente você tem a prerrogativa de investir por conta própria aí, mas a orientação sempre é procurar um profissional habilitado para tal, se você não quiser mexer com isso. Quem é um profissional habilitado? Um agente de investimento igual o Hugo, que é um profissional habilitado. Meu canal aqui é educativo, nós vamos mostrar 3 carteiras, conservador, moderado e sofisticado, para te dar um norte de onde você colocar esse R$1,5 milhão de reais, certo? Certo. Hugo, você pode falar uma perguntinha? Estamos sem roteiro aqui. Sem roteiro, que é freestyle. Mas acima de 1 milhão, a pessoa já, dentro do mercado financeiro,
se ela quiser buscar mais informações, ela ele, digamos assim, ele tem uma estrelinha a mais, né? Isso. Porque ele já é um investidor qualificado. Qualificado. Ou seja, se você já tem 1,5 milhão, você vai ganhar aí no Big Brother, você achou na rua, ganhou de herança, você já é qualificado. Ele tem acesso a alguns investimentos que uma pessoa que não é qualificada não tem, não é isso? É isso. O investidor de varejo, né, que não tenha R$1 milhão, porque o que é considerado o investidor qualificado? Né? A pessoa que tem a partir de R$1 milhão, mas que também assina um termo dizendo que ele é qualificado. Né? E aí ele tem acesso dentro da corretora, dentro da plataforma dele lá, dentro do banco de investimento que ele tem conta, a produtos que são destinados a investidores qualificados, né? Que às vezes tem, que vão ter mais estruturas, né? Mais, vamos dizer assim, um fundo, por exemplo, um fundo que faz algum outro tipo de operação que é em outro país, faz algumas operações que estão definidas ali no regulamento que assumem um pouquinho mais de risco, né? Porque, via de regra, como a gente constatou, a capacidade financeira de quem tem a partir de R$1 milhão é maior do que uma pessoa que está investindo os seus R$5 mil ali. Exatamente. Certo? Então, ele pode acessar, sim, outros produtos. E acima do qualificado, pessoas, empresas que têm a partir de R$10 milhões, assinem o termo de ciência de risco e dizendo, alegando, né, atestando que ele é investidor profissional. Ele tem justamente o investidor profissional, que aí sim, ele também tem acesso a outros produtos que, né, que justifiquem isso. E tem outra forma também de ser um investidor profissional, que é passando no exame de certificação dos órgãos e se registrando na CVM, que é o meu caso. Então, hoje eu sou investidor profissional. Então, passei na prova do CEA, né, que é a Certificação de Especialista em Investimentos, no CFP, que é o Certified Financial Planner, na prova da Ancor, então sou credenciado Ancor e sou registrado na CVM. Então, esses são os pré-requisitos. Passar numa prova de certificação de algum órgão desse, Ambima, Ancor, né, ou até mesmo a Planejar, que é vinculada à Ambima também, e se registrar à CVM. Isso me possibilita ser um investidor profissional também e acessar esses produtos aí também. Então, você tem acesso, você já com R$1,5 milhão, você já parte de largada aí, né? Já sendo qualificado e tendo acesso a produtos que pessoas aí que não são qualificadas não têm. Então, perfeito. Sem mais delongas, vamos para a prática para esse pessoal aí. Primeira carteira, vamos começar do moderado até o sofisticado. A primeira carteira é o seguinte, olha só. Temos aqui R$1,5 milhão, né? Sim. Que ao IGPM teria que estar 4 milhões, 4 milhões mais no R$1,5 mínimo. milhão. Olha só, então, por que a gente chama de carteira? Porque ela está dividida entre os ativos aí, que nesse caso aí, o Hugo fez um planejamento para a gente, acho que ele poderia falar aí. Sim. Qual é o perfil dessa carteira? Inclusive, dar os créditos também para o meu sócio, o Arthur Menezes, que me ajudou na construção dessas carteiras. Né? O link da Casa Capital está aqui na descrição, siga eles lá. Show de bola. O Arthur Menezes é o nosso back-office, né, que dá todo o suporte para a gente passa informações para ele, e ele ajuda a gente nessa construção, mas o que a gente leva em consideração sempre aqui, para fazer qualquer carteira? Diversificação, não colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto, porque se você cair, vai quebrar tudo se tiver tudo no mesmo cesto, né? Então, dentro do mercado financeiro, ele é muito amplo, essa questão de ativos, né? Então, com um perfil conservador, a gente já consegue alocar esse R$1,5 milhão em vários ativos, em vários segmentos, em várias classes, né? Se você observar aí na tela, ó, a gente tem ali os pós-fixados e títulos indexados à inflação, que correspondem a títulos de renda fixa. Então, no conservador, você vai ter, via de regra, 74 mais 7,5%, você vai ter ali em torno de 81,5%, né? 80% da carteira alocada em renda fixa. Mas é muito importante falar isso. Mesmo na renda fixa, é diversificado. Não significa que você vai investir na renda fixa e se você tiver só exposto ao Tesouro Direto, você está diversificado. Não. Até dentro do próprio Tesouro Direto, você tem como diversificar nos títulos PCA, Selic, e aqui é a mesma coisa, né? Isso. Ou seja, mesmo conservador, mesmo na renda fixa, você diversifica para diluir o risco. Sim, porque, veja bem, dentro da renda fixa, a gente tem 3 tipos de títulos, né, que são os pós-fixados, que vão acompanhar a oscilação de determinado índice, o CDI, a Selic, né? Os pré-fixados, que no momento que você aplica o recurso, você já sabe exatamente quanto que você vai ter no período, levando aquele título até o vencimento, obviamente. E os indexados à inflação, que vão pagar uma taxa previamente acordada, mais a variação do IPCA, da inflação, né? Então,
mesmo na renda fixa, igual o Ricardo trouxe para a gente, já dá para fazer uma diversificação interessante, né? Nessa carteira, nesse exemplo, nessa sugestão, a gente alocou parte em impostos fixados, parte em inflação. E por que fazer essa diversificação? Porque se você está alocado 100% em impostos fixados e a Selic vai a 2% ao ano, como esteve nos patamares agora, nos anos anteriores durante a pandemia, os seus rendimentos vão cair junto com aquilo lá, né? Então, o que acontece quando a taxa Selic cai bastante? Aumento da inflação. Como a gente pôde constatar que no ano de 2021 a inflação fechou em 10,06 acumulado. Né? E a meta de 4,5. Exato. Ou seja... Não é? Mas assim, a gente passou por um momento de pandemia, né, e tudo mais, e aí fizeram os mecanismos de política monetária que foram adequados para controlar a situação ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Se você está 100% em impostos fixados e a Selic cai, seu rendimento vai cair junto, assim como se você tiver 100% imposto fixado, se a Selic subir, seu rendimento vai subir junto, mas existe como você equalizar isso e estar preparado para qualquer situação. Então, colocando um pouquinho em imposto fixado, um pouquinho em pré para dar estabilidade para sua carteira e um pouquinho em inflação, o Brasil é o país da inflação, né? Todos os anos a gente tem. Então, você já tem ali, já está preparado para encarar qualquer cenário. Tá? Isso é um freio contra peso, né, Hugo? Porque assim, às vezes a pessoa olha um título, vamos supor assim, um pré-fixado, hoje, sei lá, tá rendendo, tem um título do Tesouro, tá 11,75 ao ano. Cara, excelente, ok. Mas a pessoa fala, 11% ao ano, vou investir só nisso. Mas o que acontece? Aí vem uma inflação de 10%. Então, na prática, ele só, digamos assim, preservou o patrimônio, não rentabilizou nada. Então, por isso que a carteira tem que ser diversificada. Você vai fazendo os freios contra peso. Olha, eu vou ganhar menos aqui, mas eu tenho possibilidade de ganhar lá. Mas se eu não ganhar tanto lá, isso aqui vai estar ganhando. Então, o que vale, no final das contas, é a média da rentabilidade dessa carteira da pessoa. É você ter mais consistência, mais recorrência e uma performance mais linear, sem muita volatilidade. Exatamente. Entendeu? É isso que a gente busca. Principalmente do conservador aí, né? Então, assim, exatamente, que ele não está muito sujeito a isso. Então, com essa estratégia básica aí, a gente já consegue maximizar os ganhos aí e está preparado para enfrentar qualquer cenário. Mas mesmo sendo conservador, também é possível alocar, ainda mais frente a esse patrimônio, né, em outros ativos ali, os ativos que são um pouquinho mais arriscados, só que a gente coloca uma baixa exposição. Né? Então a gente já constatou aqui que 80% da carteira, 82% vai estar na renda fixa. Né? Mas a gente pode acessar outros mercados também. Por exemplo, esse retorno absoluto que está na tela são fundos multimercados que a gente coloca, né? Fundos multimercados, fundo de investimento, né? Você vai lá comprar uma cotinha do fundo, seu patrimônio financeiro vai para dentro do fundo, você vai ser cotista daquele fundo e vai ter um gestor de acordo com a estratégia do fundo, né? E nesse caso um fundo multimercado, vai acessar vários mercados também. Conforme o próprio nome sugere, é interessante a gente falar aqui no canal que esse fundo multimercado é um fundo que tem um gestor que administra e ele faz investimento em diversos setores da economia. Né? Então, assim, quando você está exposto a ele, você já está exposto à ação, a alguns títulos, a questão do exterior, dependendo do fundo. Né? Então, assim, é um fundo multimercado mesmo. Ou seja, então, entre aspas, na média do mercado num todo, tanto de ações quanto de renda fixa do exterior, ele vai trazer uma rentabilidade para você. Então, você se expõe a isso. Exatamente. Então, dá sim para a gente fazer isso. Então, é uma estratégia boa de diversificação. Assim como, Ricardo, dá para também ir para renda variável, ações, BDRs, small caps também, numa proporção muito menor, mesmo sendo um perfil conservador. Então, dá para montar ali em torno de 6%, alocar 6% da carteira ali. Inclusive, em cripto também, colocar 0,5%, 1% ali em alguns... Era a pergunta que eu ia te fazer. Dá para fazer também, mas assim, a questão é a proporção. Dá para colocar também. Mas nunca deixar também de ficar de fora dos ativos internacionais. Principalmente né? esse valor aí. Então a gente se expor também a ativos, por exemplo, o dólar, ativos dolarizados, né, que são moedas fortes aí. Então não ficar de fora disso. Mas note a questão da proporção disso dentro da carteira. Né? Os alternativos ali são fundos de investimentos imobiliários, né? Que a gente coloca também. Eu gosto muito da modalidade de fundos. Que dá para fazer. Ao invés de você pegar todo esse 1,5 milhão, comprar uma casa ou comprar várias casas para aluguéis, né? Expõe cotas de fundo imobiliário, tem a rentabilidade mensal, entendeu? E rende bem. E falando em internacional, é muito importante essa parte internacional, porque assim, sempre, desde quando, né, se você olhar graficamente, sempre o dólar ganhou do real a longo prazo. Mas a conta que eu faço, além de ser essa, você não olhar muito a cotação do dólar no momento da compra. Porque é aquela velha piadinha, né? Você prefere daqui 5 anos ter R$1.000 ou $1.000?
obviamente você vai responder $1.000. Uhum. Enquanto a economia do Brasil está um pouco, 1, alguma coisa tri, Uhum. os Estados Unidos é quase mais de 20 tri. Então, assim, são 20 vezes maiores que a gente, em termos econômicos. Uhum. Então, a moeda deles são mais fortes. Então, já começar com essa exposição, mesmo conservador, faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido. Dá para você se expor. E não tem um momento adequado, lógico, para entrar e se expor ao capital estrangeiro. Não tem, eu acredito que não exista. Não exista, né? Não tem como você acertar o olho da mosca branca, né? O time ali. Mas você ir fazendo esses aportes, né, de forma recorrente para que você possa fazer um preço médio ali, mas está sempre exposto à questão do dólar. Então, basicamente, um perfil conservador, uma sugestão de montagem de carteira para 1,5 milhão seria essa. Mas calma você que está assistindo. Se você achou pouco ali a renda variável. Lembrando que dentro da renda variável, do alternativo ali, que são os fundos imobiliários e do retorno absoluto, lembrando que dentro disso aí também, assim como a renda fixa ali, ela tem a diversificação lá dentro. Quando fala de renda variável, do segmento e tudo mais. Já tem várias situações lá dentro, né? Então, bastante interessante. Lembrando o seguinte, vou falar de cabeça aqui. Renda variável aí, questão de investimento em ações. Uhum. Tem um vídeo aqui no canal, como investir 5 mil na prática. Se você quiser, olha aqui no canal, já tem esse vídeo. Dentro do alternativo, fundos imobiliários. Nesse vídeo eu compro também fundos imobiliários, né? Porque eu achei interessante dentro da sistemática lá que eu estava fazendo na hora. E os títulos também. Eu investi tanto no Tesouro Selic, acho que o IPCA, salvo engano aqui. Então, já tem vídeos no canal ensinando a investir na prática. Em relação a esses investimentos. Lembrando que o Tesouro Direto, como é 1,5 milhão, olha só, tanto que 1,5 milhão é bom, né? Você não consegue comprar 1,5 milhão de Tesouro Direto de cada, né? Porque você tem 1 milhão, só que aí para você comprar esses outros títulos, aí tem que entrar essa questão terminar, tal, ser qualificado. Exatamente. Então, basicamente, se você achou essa carteira conservador, é porque justamente você é conservador. Olha que tanto nós somos inteligentes. Porque é o seguinte, falou, cara, mas eu vou ficar atrelado 80% à renda fixa, mas agora vamos pro moderado, que basicamente a carteira é a mesma, né? O que vai mudando agora é o percentual de exposição. O peso de exposição em cada classe de ativo, em cada segmento e tudo mais. E o Ricardo falou bem dessa questão que dentro dessas classes aí tem subclasses e tem os ativos exatamente. Inclusive eu mandei um relatório para ele, não sei o que você vai fazer com esse relatório, né? Muito bem, é o seguinte, temos alguns slides aqui, mas esse é um relatório completo que o Google fez da assessoria deles lá. Tem 27 páginas explicando assim, passo a passo, né, da rentabilidade, dos detalhes de cada investimento, tanto conservador, quanto moderado, quanto sofisticado. 27 páginas. O que eu vou fazer inicialmente aqui? Se tiver aqui 50 comentários, eu quero, olha só, 50 comentários, eu quero, hashtag eu quero, eu vou colocar na descrição e você vai conseguir baixar esse arquivo para você. Então aí, manda esse vídeo para seus amigos, que vai ganhar R$1,5 milhão aí de herança, ou que pensa aí pro Big Brother, para ele já sair do Big Brother pensando o que vai fazer com o dinheiro, e para você começar a estudar as nuances desses detalhes aí dos investimentos que a gente está falando aqui. Então, se tiver aí 50 comentários, eu vou disponibilizar um relatório de um assessor habilitado, né, vinculado ao BTG Pactual, dos detalhes desses investimentos aqui. Falando dos comentários, já falei para você compartilhar esse vídeo com seus amigos aí, que vai ganhar 1,5 milhão, tem vontade pro Big Brother, mas também se você não for inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva aí, clique no botão se inscrever, clique no botão joinha, não é isso? Isso, curtir, tudo. Ajuda o engajamento aí. Bota o sininho também, porque o Ricardo tá sempre colocando conteúdo aí no canal. Ativa o sininho aí para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Boa. Tá certo? Então, comente aí. Quando eu faço um vídeo de contabilidade, eu falo assim, olha, faça uma nota explicativa aí nos comentários. É a forma que a gente analisa. Exatamente. Mas o lançamento da débito aí no botão de se inscrever, o lançamento da crédito no botão de curtir e segue o baile. Sensacional. É sensacional. Então, se tiver os comentários aí, coloca aí, eu quero, eu vou disponibilizar esse relatório que tá perfeito do que o Hugo fez aqui. Lá está descrevendo todos os ativos, as sugestões, todos os pormenores. Porque aqui tá um resumo, né, para efeito do vídeo. A gente pegou, pra vocês terem noção, a gente pegou 3 tópicos basicamente aqui desse relatório pra gente falar aqui e tentar fazer até em 1 hora. Mas muito bem. Agora pro próximo, que é o moderado. Que é o moderado, olha só. Muda os pesos, né, Ricardo? Muda o peso. É R$1,5 milhão, não muda. O mesmo valor. Então, ainda assim, há exposição em renda fixa, mas perceba que diminuiu. Né, 42% impostos fixados e títulos indexados à inflação ali 19%.
Então, em torno agora de 50% da carteira está alocada em renda fixa. E aí, o restante a gente redistribuiu também, fundos multimercados, né, em torno de 13%, renda variável, ações, BDRs, ETFs, o que mais? Small caps, né? Aí fica a critério de vocês. Também está detalhado nesse relatório completo lá quais são os ativos que a gente sugeriu para compor cada classe dessa daí. Internacional, que pode ser acessado. É bom falar como que pode ser acessado, né? Ativos internacionais. Via fundos. Fundos de investimento, assim como você tem fundo multimercado, você tem fundos que investem, por exemplo, em ativos estrangeiros, fundos cambiais, que investem em moeda, fundos de BDR, que investem em ações no exterior, né? ETFs, que são os Exchange Traded Funds, né? Os fundos de índice, então é possível você comprar, por exemplo, o IVVB11, que ele replica o índice S&P 500, que eu tenho ele, é excelente. Né, que ele tem lá as 500 principais empresas lá mais comercializadas nos Estados Unidos. Né? Então, são essas formas, até mesmo criptomoedas, porque as criptomoedas, o Bitcoin, por exemplo, elas são dolarizadas, né? Elas são cotadas em dólar. Então, também é uma forma de você se expor o seu capital a ativos internacionais. E os alternativos, fundos imobiliários também. O que muda é a proporção, né? A proporção ali, os pesos de cada um. Você pega ali a parte de renda variável internacional e alternativo, já subiu bem em termos percentuais, né? Sim, sim. Então, já são 26% de cara, mais o fundo lá absoluto, seria os fundos multimercado. Então, é um pouco mais, de fato, assim, moderado. Ou seja, ele não está tão exposto à renda variável, mas ele vai sofrer um pouco mais de volatilidade para mais ou para menos, né? Porque o inverso também é verdadeiro, do que a anterior. E agora, se você é um perfil arrojado, ou, melhor dizendo, sofisticado, que é a nomenclatura que o BTG Pactual utiliza, você vai utilizar essa estratégia de investimentos aqui. Olha só, sofisticado, R$1,5 milhão de reais. O valor é o mesmo, Ricardo, né? A gente volta a falar. Você vai falar assim, o perfil sofisticado, cara arrojado, cara agressivo, não vai pôr nada em renda fixa. Na verdade, não. Né? Na verdade, você pode sim, você deve ter um caixa, né? Tanto para a famosa reserva de emergência, né? Algo que você possa ter liquidez, possa acessar rapidamente, sem ter nenhum prejuízo, com alta segurança, mas também a reserva de oportunidade, que é onde você vai utilizar para casos que tenha, de fato, alguma janela dentro do mercado que abriu uma oportunidade, uma queda interessante, um ativo que você já acompanha há bastante tempo, que você acha que está muito descontado, a ação de uma empresa, por exemplo, você poder fazer o rebalanceamento dessa carteira com essa reserva de oportunidade. Então, sim, a gente pode sim, ainda assim no perfil sofisticado, no perfil agressivo, a gente vai encontrar exposição à renda fixa também, títulos indexados à inflação, porque os títulos indexados à inflação é uma forma direta de você ter um lucro real, um ganho real, melhor dizendo, né? Porque ele já te dá a inflação e te dá mais uma taxinha um prêmio ali por isso, né? Então você vai ter ali em torno de 40% da sua carteira aí no sofisticado exposta à renda fixa. Eu estou olhando ali, renda variável internacional alternativo, que seriam os fundos, dá 40% ali. Mais o fundo multimercado, dá 57,5%. Então, realmente, assim, está bem exposto à renda variável e ativos que têm volatilidade maior. Lembrando que envolve um pouco mais de risco esses ativos, mas o retorno pode ser um pouco maior, que é justamente o que a gente vai falar agora. Justo. Quanto que isso rende? Quanto que isso rende? Quanto vai custar? Quanto vai custar? Quer pagar quanto? Não, que essa é outra. Vai render quanto? Isso, exatamente. O salário é o quanto, né? Exatamente. Tamanho que é o salário. Então é isso que a gente vai mostrar. Acho que é importante a gente mostrar a estratégia, mostrar como é que vai estar... porque mostramos aqui a composição, a composição, né, do moderado, do conservador e do sofisticado. Agora eu vou mostrar a rentabilidade. Isso. Lembrando que essa rentabilidade aqui, só for reforçar a questão do relatório. Ele é um pedacinho, ou seja, pegamos 4 partes aqui de um relatório que tem 27 páginas, que para você ter acesso a esse relatório, comenta aqui eu quero. Se tiver hashtag eu quero, hein? Hashtag eu quero. Se tiver 50 comentários, eu vou disponibilizar na descrição para vocês, correto? Então, boa. Olha só o que vai acontecer com esse dinheiro seu. Isso, olha lá, de forma gráfica, né, Ricardo? Beleza. A gente já pode ver ali, ó, já tem as legendas lá. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. Então tem um disclaimer muito interessante aqui. Mas perceba que a estratégia que a gente adotou de diversificação, que eu acho que é a palavra que tem que ficar na tela piscando assim sempre, diversificação, ela tende a dar resultado. Tá? Então, se você for observar lá na legenda, eu estou até sem óculos, eu não estou enxergando muito bem, mas vamos lá. A gente trouxe também nesse índice aí, ó, a poupança, porque a primeira coisa que o pessoal...
é bom a gente falar, porque falar de poupança não é bater em cachorro morto. Porque se o pessoal já soubesse que poupança é um péssimo investimento... O Brasil tem mais de um trilhão na poupança. 1 trilhão na poupança, ainda assim, tem saldo em caderneta de poupança, mais de 1 trilhão de reais, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui um comparativo, trazendo a poupança também, que é o queridinho dos brasileiros, pela simplicidade, pela comodidade, talvez pela falta de informação, às vezes porque o gerente do banco ligou oferecendo, vamos colocar dinheiro na poupança, você vai lá e colocou, então a gente trouxe aqui. Por incrível que pareça, né, as pessoas às vezes é acostumada com a poupança, mas ela nem é o investimento mais seguro do Brasil. Não. Né? Ela tem uma limitação de 250 por CPF, né? Por CPF. Uhum. O título mais seguro do Brasil já é o título do Tesouro Nacional. Né? São títulos públicos. Os títulos públicos. O risco soberano. O risco soberano e tal. Porque na pior das hipóteses, o governo imprime dinheiro. Vai gerar inflação, mas aí é outro problema. Ele paga. Mas assim, às vezes a pessoa tem até uma visão equivocada, porque tá lá no bancão, poupança, ele saca a hora que ele quer, mas não é o investimento mais seguro no Brasil. Deixar claro que o investimento mais seguro no Brasil hoje são os títulos públicos federais. Justamente. Né? Tesouro Selic, Tesouro PCA. Exatamente, é considerado os mais seguros. Mais né? Então tem essa questão do FGC que você trouxe, né? Que é até 250 mil por CPF, CNPJ por conta. Né? Então, até 250 mil você não tem risco de crédito, mas acima disso você já passa a tomar um risco tremendo, né? Da instituição. Agora, falando dessa rentabilidade, a poupança é a primeira linha, a linha de baixo lá. Ó. É a primeira linha que vocês estão vendo lá. Então, o sofisticado é a linha lá de cima, né? O conservador vem logo acima da poupança e no meio lá tem o moderado. Então, mas na tabela de baixo, para ficar em termos de número, a gente pegou um recorte, cara, de 3 anos. 3 anos. Um período ali de 3 anos. Então, a gente pegou esses 3 anos e olha lá. Tem mensal, anual, 6 meses, 12 e 3 anos. E aqui. No período. Ótimo. Então, observa lá, ó. Então, ao mês, no perfil conservador, 0,24 ao mês. No moderado, em média, 0,24 ao mês também. O sofisticado ali, ele acabou saindo zerado, né? Mas, enfim. A gente for pegar no período aqui, então. Ó. Vamos pegar aqui no período. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Sim. Há 3 anos atrás. E agora, quanto você teria colocado em cada carteira? No perfil conservador, 21% acumulado no período. Olha só. Né? Então, seu 1,5 milhão, você teria acumulado 1.794.000. Já é um ganho aí de 294 mil em cima dessa diversificação, dessa carteira montada. No moderado, um retorno aí acumulado em 3 anos de 32,28%. Então, seu 1,5 milhão virou 1.923.000. 423 mil ali de rentabilidade. E no sofisticado, 36% no período aí acumulado nos 3 anos. Né? 1,5 milhão virou 1.983.000. Então, 483 mil aí de rentabilidade. Você perguntou, e a poupança? Por que tá zerado aí, não tem nada? Cara, não precisa ser nenhum gênio para saber que os 10% acumulado nos 3 anos que deu na poupança, você vai ter ali 1.650.000. 1.650.000. Você teve 150 mil em 3 anos. 3 anos. Em 3 anos, né? Então, a poupança, assim, de longe, ela entrega essa rentabilidade, mas não é nem suficiente para preservar o seu poder de compra. A pior coisa da poupança que eu considero é justamente isso. A pessoa às vezes olha, ela rendeu ali X%. Mas na hora que você coloca a inflação, ela fica negativa. Então, fazendo uma continha rápida aqui. Se ela está rendendo 6%, nossa inflação no passado foi 10%. Então, você está menos 4%. Ou seja, você nem preservou o seu patrimônio. Ou seja, como você vai pensar em rentabilizar se você nem preservou? A rentabilidade vem após a preservação do patrimônio. Então, assim, pensar na poupança nesse aspecto seria, né, equivocado, assim, pelo menos do ponto de vista de investimento. Óbvio que você tem a facilidade, tem a questão cultural, que é difícil mesmo. Tem mais de 1 trilhão lá, que vale várias empresas americanas. Sim. Mas que essa rentabilidade foi excelente. Então, resumindo, olha, lá em cima traz mais rentabilidade, de fato é que ele tem mais risco, você está exposto a mais risco, mas olha o que uma questão que tem risco envolve. Olha o gráfico ali em 2020, né? Que foi meados de março, abril. Março, abril de 2020. O que aconteceu ali? Pandemia. Então, olha só onde que está a parte do sofisticado ali. Houve uma queda grande do mercado e realmente ficou negativo ali. E assim, a pessoa teria que ter, digamos assim, estômago, muito fígado, estômago, exatamente. Para aguentar. Embora você olhe ali a poupança, ela passou, digamos assim,
incólume, né? Uhum. Ela passou sã e salva ali por esse período, mas a longo prazo, olha lá, é claro que ela não bateu depois as carteiras. Não bate. Mesmo tendo a sua estabilidade, né? Ela não O que foi você teve foi suficiente isso, para é só a estabilidade. estabilidade. Mas você não teve a rentabilidade, principalmente frente à inflação aí. Então, você, embora tenha uma queda acentuada ali na pandemia de todas as carteiras, né? E olha lá que a conservadora, e é certinho, né? O perfil das carteiras, né? O conservador caiu muito, mas caiu menos que a moderada. A moderada caiu mais, mas caiu menos do que a sofisticada. Justamente pela exposição, pelo peso das exposições. Só que quando volta o mercado normal, olha lá, aí a sofisticada passou e a rentabilidade foi maior. Mas a pessoa teve que aguentar o período aí de 2020. E aqui a gente considerou como você colocando 1,5 milhão 3 anos atrás e não mexendo, não fazendo aportes mais, né? E tendo essa rentabilidade acumulada ali. O juro composto aí, só que a seu favor, né? A seu favor. Então, assim, se uma pessoa, obviamente, conseguiu alocar alguma coisa, fazer algum aporte no momento dessa queda aqui, obviamente isso seria potencializado. Mas quem ia prever isso? Quem ia prever isso? Quem ia prever? Eu previ. Eu vou te contar uma história. Eu, na época dessa pandemia aí, eu tenho em torno ali, devo ter uns 18 ativos na minha carteira, e até 5%, é uma estratégia que eu gosto, até 5% em cada empresa. A Petrobras, ela destoou um pouco. Você olha lá no gráfico dos meus investimentos, ela está um pouco maior. Por quê? Peguei Petrobras, acho que a 14 ou a 11. Então, eu peguei ela bem baixa mesmo. Bem em 2020 eu consegui comprar. Hoje acho que está 28. Entendeu? Então, por mais que você bate nela e tem interferência política, mas ela está lá. É petróleo. A gente precisa ainda, acho que nossa geração vai dar de petróleo ainda de uma forma muito consistente. Então eu tive uma rentabilidade boa, eu consegui aportar Petrobras na época aí. Petrobras a 14, a 11. Aconteceu com Vale também. Vale, empresa de commodities, a minério de ferro valorizou muito, subiu muito o preço. Vale também se valorizou muito, né? Mas a questão é essa, né? Quem vai saber que Petrobras vai subir, quem vai saber que Vale vai subir. Sem engenheiro de obra pronta é fácil. Né? Então assim, a questão é justamente isso, diversificar, botar em várias empresas, vários segmentos. No final do ano passado houve uma queda da Bolsa de Valores, sem, tipo assim, algo tão forte, significativo, como a pandemia, não teve, mas foram diversos fatores econômicos que fez com que a Bolsa caísse e a pessoa teve que aguentar aquele tranco ali, né? Exatamente. Então é isso, né, Hugo? Então, é isso, tá aí de forma resumida, né? De forma resumida. Uma tela para resumir mesmo. Lembrando aqui. Que se você quiser os detalhes desses investimentos aqui, onde que vai estar cada classe de ativo, percentual, rentabilidade, outros gráficos, tem um relatório completo de 27 páginas que você pode ter acesso, só você compartilhar com seus amigos aí. Hashtag eu quero nos comentários, hein? Eu quero nos comentários. É isso, né, Hugo? Eu acho que falamos de fator comportamental, falamos que investimento não enriquece, a função dele é preservar seu patrimônio e após esse momento rentabilizar. Rentabilizar como? Está aqui. Lucros passados não garantem lucros futuros, né? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é um norte que a gente tem para fazer essas sugestões educativas aí de investimentos. Trouxemos, então, para você preservar e rentabilizar esse patrimônio, para quem é moderado, para quem é conservador, para quem é arrojado, sofisticado, e trazemos as rentabilidades para a pessoa tomar a sua decisão. Você pode fazer seus próprios investimentos, né? Hoje você tem facilidade. O mercado está... Os home broker aí das corretoras, tem corretoras gratuitas, tem corretoras pagas. Você pode fazer esses investimentos. Você pode contratar um assessor de investimento, um escritório de investimento igual o Hugo tem, para te assessorar? Para assessorar, inteligente. É fácil assim, é fácil assim. E ele vai fazer isso aqui dentro da sua realidade, dentro da sua analisando cada caso, cada Porque pessoa. Às vezes você é conservador, mas você quer um pouquinho mais ali de renda variável, né? Não vai sair da categoria de conservador, mas ele quer estar exposto um pouquinho a mais e tal, mas menos que o moderado. Sim. Então, em cada caso, é um caso. Então, trouxemos aqui 3 sugestões de carteira de investimento com as suas respectivas rentabilidades para responder a pergunta, onde colocar R$1,5 milhão? Você vai colocar numa carteira diversificada de acordo com o seu perfil. Perfeito. Respondi certo? Respondeu certíssimo. Lembrando que isso aí não é regra, tá? A gente só trouxe sugestões de peso e tal, e igual o Ricardo falou, a gente ajusta de fato a necessidade, o objetivo do investidor. A decisão de investir é sempre do investidor, a gente não vai botar uma arma na cabeça da pessoa e falar, não, investe aqui. Não, é sempre do investidor, a gente sempre trata o tripé que a gente tem que observar, né? Que é risco, liquidez e a rentabilidade. São 3 coisas que a gente olha quando vai fazer um investimento.
o nível de risco, se a pessoa quer mais segurança, vai abrir mão mais de segurança, a questão da liquidez, em quanto tempo você vai querer o recurso de volta, ou em quanto tempo aquele investimento vai vai estar disponível para mim. E por último, gente, a gente olha a rentabilidade, tá? Não vai achando assim que você vai, o que está pagando mais? Sempre que eu falo que eu sou assessor de investimento, você é assessor de investimento? Sou. O que está pagando mais? O que está dando mais dinheiro? Essa pergunta chega a dói, né? Porque você vai fazer um investimento ali e a pessoa fala assim, quanto que eu vou ganhar se eu investir na Petrobras? Não, calma, peraí, senta aqui. Dá alguns passinhos atrás, então a gente precisa fazer uma mini palestrinha, né? Então, isso é o nosso trabalho. E isso é cultura, né? Nós temos hoje 5 milhões de CPFs na bolsa, mas é muito pouco. Ainda é muito pouco. Temos 500 e poucas empresas no Brasil listadas na bolsa, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado que a gente compara em termos de economia forte, tem mais de 5 mil, ou seja, então a gente pode afirmar com certeza que mais de 10, o mercado americano é mais de 10 vezes o nosso, e lá quase 70% da galera investe, né? Sim. Então são 65%, depende do cálculo que você olha, porque uns põem rate, outros não colocam, mas assim, 60% garantido da população está investindo em bolsa. Da população está investindo em bolsa. Porque é o seguinte, até na parte contábil aqui eu posso afirmar com certeza. O que faz uma economia forte? Várias empresas. Então, quando você tem uma empresa forte, tem uma demonstração muito legal, que eu gosto muito dela, é a demonstração do valor adicionado. Ou seja, o que aquela empresa pagou de pessoal, ou seja, de salário, que essa galera ganhou salário, ela vai gastar em outra empresa, que essa outra empresa vai contratar mais gente, vai gerar mais riqueza. O que ela pagou de impostos, que teoricamente esse imposto tem que ser revertido para a sociedade, a gente sabe que no Brasil isso às vezes é um pouco distorcido, mas está ali, o que ela distribuiu de riqueza, o que ela remunerou o capital próprio, o que ela remunerou o capital de terceiro, o que ela pagou de dividendos. Então, quanto mais empresas fortes, mais a economia do país vai ser forte. Pensa o Brasil com... Eu estava vendo nos últimos 10 anos as empresas que mais lucraram. Está revezando Petrobras e Vale. Imagina se você tivesse 10 empresas do porte da Vale, da Petrobras, dando muito lucro, pagando muito imposto, contratando muita gente, nossa economia seria maior. Então, é uma questão cultural aí. Né? Até porque a gente teve alguns problemas de inflação, é até explicado essa questão cultural. Mas, acho que o brasileiro tá acordando para essa parte de investimentos e de como rentabilizar seu dinheiro, como fazer seu dinheiro ser preservado do trabalho que você fez. Né? Inclusive, eu vi uma pesquisa ontem, Hugo, acabando de fazer o roteiro, a gente pensando no que a gente faz, em torno de 2,5% só da população que investe no Brasil. Perfeito. Né? Em 1900, olha só, em 1900 lá nos... Guaraná de rolha. Em 1900, ou seja, 120 anos atrás, 122 anos atrás, 7 milhões de brasileiros já estavam na Bolsa. Então, no mínimo, nós estamos 100 anos atrasados. 7 milhões de americanos. De americanos, Em 1900 já tinha 7 milhões de americanos na Bolsa. Meu Deus do céu. Uma palestra que o Ricardo Amorim deu ontem, trouxe esse Legal. dado. E eu fiquei assim, espantado. Né? 7 milhões de brasileiros em 1900. Então, assim, nós estamos 100 anos atrasados. Mas, assim, eu acho que tá um movimento legal aí. Sim. Tem vários influenciadores que veio para agregar, obviamente, tudo tem prós e contras, mas... Ricardo Neves, grande influenciador, está aqui investindo e fazendo com que outras pessoas invistam. Quem dera. Então, eu trouxe aqui esse vídeo educativo com o Hugo. Embora o Hugo seja assessor de investimento, está vinculado ao BTG Pactual, o vídeo não é patrocinado. Inclusive, falou, Ricardo, se você quiser falar de outra coisa que não esteja Cara, lá, não tem. O mercado é muito amplo, cara. Hoje tem muitos players. E quanto tiver mais gente, mais empresas, mais opções. Se quiser falar de cripto, qualquer coisa. Então, assim, tem várias, tem corretoras, tem bancos de investimento, tem várias plataformas. André Esteves lá, que é o dono do BTG, o CEO lá. André Esteves. André Esteves, se quiser patrocinar. Alô, André Esteves. André Esteves, fique à vontade. Fique à vontade. Mas esse aqui é um vídeo educativo do canal, que eu sempre faço aqui sobre contabilidade, sobre concurso público e também sobre investimentos. Já tem vídeos investindo na prática aqui no canal e agora um vídeo mais amplo, trazendo o que você fazer com R$1,5 milhão de reais. Boa. Hugão, esquecemos de alguma coisa? Não sei, rapaz. Se esquecer, a gente bota depois, faz um disclaimer, faz um comentário. Faz um comentário, faz uma emenda constitucional. Faz uma emenda constitucional. Brincadeira, Mas rapaz, mais então foi importante legal. que isso é ouvir a nossa audiência aí. Perfeito. Se você achou que algum ponto não ficou muito claro, se você não entendeu algum aspecto que a gente trouxe aqui, se você quiser que a gente detalhe alguma modalidade, fala mais de
do agressivo, do sofisticado, onde que investe mesmo, quais... A gente pode fazer um vídeo, mas tem que deixar aqui nos comentários pra gente saber. É, isso aí. Dá então, um feedback pra gente aí. Sugestão de pauta, sugestão de convidado. Eu tô tomando conta do teu canal aqui, mano. Fala assim, Ricardo e Hugo, eu queria saber os detalhes do sofisticado, onde que estariam esses percentuais aí. Ótimo tema. Então assim, se você tiver alguma ideia aí, se você tá com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que com certeza a gente vai atender e vai fazer. Inclusive, será que a gente conta novidade agora ou conta depois? Vamos contar? Conta aí. Porque a ideia foi sua, você que falou. Nós estamos aqui com um projeto, estamos fechando com o Studio 9, né? Eles estão aqui... Rafael Valon já vai cobrar, já vai passar o Pix já. Já passou a chave Pix ali. Embora eu já fiz alguns investimentos aqui, lá atrás eu peguei R$100 e investi, só que depois eu peguei 5 mil, fiz um investimento na prática. Depois eu investi também em criptomoedas, acho que foi R$1.000 em criptomoedas. Já fiz alguns vídeos educativos, mas eu nunca dei continuidade a esses vídeos, né? E para dar continuidade dessa forma aqui, eu estava conversando com o Hugo, ele topou na hora. Nós vamos fazer uma carteira pública com acompanhamento mensal aqui no canal. Então vamos começar ali a investir na prática, #1, vamos pegar um determinado valor, vamos colocar e todo mês a gente vai ver essa rentabilidade, vai tratar dos detalhes, vamos aportar mais, vamos ter que vender essa, vamos ter que trocar. Então nós vamos começar uma carteira pública. Tudo é certo no Studio 9, ele tá me olhando, ele tá vendo o Pix ali. Tô brincando. Então nós vamos começar uma carteira pública aqui no canal, né? Óbvio que o conteúdo aí de contabilidade, concurso público, exame de suficiência continua. Esse vídeo de investimento é vídeo para agregar aqui no conteúdo mesmo. Quanto mais conteúdo, melhor. Então, o Hugo topou esse desafio. Vamos estar sempre aí, vixe, vamos junto. Uma carteira pública de investimento, que aí, esses detalhes aqui você vai saber de forma minuciosa onde que vai estar. Porque na prática a gente aprende, né? Assim, a gente obviamente tem o estudo, tem tudo mais, mas se você não colocar a pele em jogo, né, a pele em risco, não começar a fazer, fica difícil de você, às vezes, assimilar esses indicadores, assimilar como é que faz essa apuração desses resultados, da performance. Então, acho que o principal é isso, né, Ricardo? Não é só fazer o investimento também, tem que acompanhar. Você tem que ter uma estratégia, tem que ter um objetivo e verificar se aquela performance está sendo adequada para que você atinja o objetivo que você determinou previamente. Então, é tudo isso que a gente vai fazer aí, muito detalhado, muito bacana. Então, se inscreva no canal aí do Ricardo. Gente, o Hugo conversa. Esse vídeo deve ter ficado longo. Ixi! Teria um vídeo mais curto. Meu Deus, foi mas mal. eu falei pro rapaz do Studio 9 aqui, que seria rápido, um vídeo rápido. Mas o culpa do Hugo, tá? O Hugo conversa demais. Então, galera, muito obrigado por você ter acompanhado a gente aqui nesse vídeo. Espero ter, junto com o Hugo, contribuído aí para você fazer os seus próprios investimentos. Então, se inscreva no canal, vai ter essa carteira pública aí. Sempre é um prazer ter eles, um prazer inenarrável ter vocês aqui. Imensurável no meu canal. Então, fica o meu abraço. Mesmo de forma virtual, quem sabe um dia a gente faz um evento presencial aqui no canal, né? Vamos falar, Financial Day Experience. Exatamente. Então, fica o meu abraço, mesmo que virtual. Um abração e até mais. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.